Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Mais um dia, qual estamos aqui para agradecer a Deus, para meditarmos um pouco na palavra. Confesso, meus irmãos, que está muito calor aqui no Rio de Janeiro. Não sei onde meus irmãos estão assistindo, mas aqui no Rio está muito calor. Mas como sabemos, em tudo devemos dar glória a Deus, devemos dar graças a Deus. Então, mesmo no calor, devemos estar alegres, devemos estar gratos a Deus e devemos tirar, um tempinho para meditarmos na palavra, fazermos oração. Meus irmãos, quero agradecer a todos, todos que estão fazendo parte do canal. O canal está crescendo para a glória e honra do Senhor Deus. Quero falar para meus irmãos que todos que estão inscritos, estão nas minhas orações, todo dia, 6 horas da tarde, 6 horas no início do anoitecer, estarei consagrando a oração de todos os meus irmãos, todos que estão inscritos. Estarei levando em oração, eu não sei os nomes porque não tem nomes, mas eu vou mentalizar todos os inscritos do canal, todos que eu sei que estão me acompanhando, então já estarão nas minhas orações diárias. Que os irmãos possam também tirar um momento de vocês, momento particular, momentos da intimidade de cada um individual, para orar nosso Deus e levar o nosso pensamento até o monte, até os altos céus, de onde nos vem o socorro, para também podermos meditar, para entendermos mais desse nosso Deus maravilhoso. Tudo bem que a teologia não vai conseguir explicar Deus, porque Deus ninguém explica, mas a Sagrada Escritura, eles nos orienta como sermos obedientes, como permanecermos na fé, como aumentar a nossa fé, como fortalecer com os relatórios, com os relatos, testemunhos. Então, é o que nós podemos nos aperfeiçoar, é na palavra mesmo, meus irmãos. Porque estudar Deus não tem como estudar Deus, porque Deus é inexplicável, mas podemos estudar o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus Cristo. Isso sim, está em nossas mãos e cabe a nós aprendermos, estudarmos para buscar conhecimento, porque também sabemos que temos que crescer no conhecimento e na graça. Não adianta eu ser um doutorado, ser um estudioso e não conhecer a graça. Que a graça que nos alcançou, a graça que nos salva, através da nossa fé. Então é um conjunto, a fé pela graça, que é de graça, que é a graça que Jesus nos trouxe, a graça de Deus, com a nossa fé, com o nosso estudo, para nós não ficarmos perdidos, para nós não ficarmos falando assim, eu creio, eu acredito, mas eu não entendo. Então não tem como você confiar 100% numa coisa que você não entende. Não tem como, claro que Deus ninguém vai entender 100%, não existe, não é objetivo aqui, nem se quiséssemos. Não tem como, mas temos que entender um pouco mais da mensagem do Messias. Temos que entender um pouco mais dos relatórios dos Antigos Testamentos, de tudo como se encaixa para chegar até Jesus, para deixar, toda a trilhagem, como devemos também obedecer, ser temente, ser temerosos, ter fé, acreditar. Então, nossa meditação hoje vai ficar no Salmo 37, que é uma coisa, meus irmãos, que nós sabemos, todos nós sabemos, que uma coisa que vem na minha mente para meditar com os irmãos hoje é sobre a inveja. Inveja. Tanto que lá em Provérbios 13, fala assim, meus irmãos. Provérbios 13, 30, versículo 30, fala assim, sobre a inveja. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Ele quis se referir que a inveja faz podrificar, faz ficar feder mesmo, ficar por dentro. A pessoa pode estar ali toda ali, inteira, sorrindo, por dentro sente aquela inveja, nutre a inveja, então por dentro ela tá ficando podre, tá apodrecendo, apodrecendo a alma, os ossos. Então, a meditação de hoje vai ficar sobre a importância de nós mantermos nosso foco nas nossas próprias vidas, mantermos o foco nos nossos objetivos e nas nossas oportunidades, sem que venhamos olhar para as pessoas, sem que venhamos também cobiçar ou desejar aquilo que nós não trabalhamos para ter, aquilo que não temos um dom, então que nós não temos aquelas qualidades, porque muitas vezes a inveja não está só no material, a nível material. Muitas vezes a inveja está numa pessoa que é inteligente, uma pessoa que é mais mansa, uma pessoa que tem um brilho em alguma coisa, uma pessoa que tem uma característica diferente que a gente não tem. Então a gente temos que ter consciência que todo mundo é especial, todo mundo é amado por Deus.
Mas todo mundo tem qualidades e defeitos diferentes. Não existe ninguém 100% perfeito, nem ninguém 100% defeituoso. Não existe, meus irmãos. Existe qualidades e defeitos. Nós devemos fazer as nossas qualidades sobressair os nossos defeitos. E cada vez mais devemos nos, como se fala, exteriorizar, assim, nos analisar os defeitos que nós podemos, né, reparar, que podemos minimizar, né, retirar mesmo, arrancar da gente, para que as nossas qualidades fiquem mais em evidência. E que não venhamos também olhar com os irmãos, nem que seja para algo material, né, ou algo mesmo de qualidade, né, de advérbio, como é que fala? Esqueci mesmo, adjetivos, que não venhamos olhar querendo, devemos nos lembrar, cada um é um jeito, cada um tem as qualidades, cada um tem os próprios defeitos, não venhamos cobiçar nada que o irmão tem. Podemos sim, meus irmãos, olhar para nos incentivar, para poder buscar estímulos, né? Podemos imitar as coisas boas, podemos sim, isso não é inveja. Aquela irmãzinha ali, né? Ela ora tão bem, né? Vou pedir a Deus para começar a orar também. Começa a praticar a oração, você vai, né? Orar melhor. Aquele irmãozinho é tão inteligente. Nossa, como a inteligência dele sobressai, né? Como é inteligente. Começa a ler bons livros. Começa a buscar na internet seu tempo vago também, se aperfeiçoar alguma coisa, tu vai ficar inteligente também. Então, que nós não venhamos cultivar inveja de ninguém, não venhamos também apontar porque aquela irmãzinha tem inveja de mim, que não venhamos também ser acusadores, porque quem é acusador é o inimigo das nossas almas, não devemos acusar. Não devemos também achar que as pessoas têm inveja da gente e a gente começar a se afastar das pessoas porque a gente acha que aquela pessoa tem inveja. Não é isso, meus irmãos. O que Salomão está nos falando aqui, que eu vou ler agora em Salmos, ele está explicando para nós olharmos para o nosso Deus poderoso, olharmos para a perfeição de Deus e olhar para a perfeição de Deus que existe em nós, nas nossas qualidades, nas nossas capacidades e aproveitar a nossa oportunidade, né? Provérbio 27 também fala assim, meu irmão, versículo, capítulo 27, 4 ao 6, fala assim: o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Para a gente ver, ter noção como que é a capacidade maléfica, né, da inveja. Porque a inveja, além de apodrecer os ossos, ela paralisa a gente. A gente começa a pensar, poxa, não tem, a pessoa tem, poxa, não consigo. E você mesmo começa a se sabotar, você começa a se diminuir. Então, aquela pessoa que você está depositando aquela inveja, talvez nem saiba, ela nem sinta. Muitas vezes dá para sentir sim mesmo. Quando a carga é muito pesada, acaba se atrapalhando a vida, né? A nossas vidas pela inveja dos outros, a vida do irmão, pela nossa inveja, é carga negativa. Então, muitas vezes atrapalha sim. Mas atrapalha muito mais a vida daquele que está lançando, daqueles que está sentindo. Né? Porque fala, o ódio é cruel e destruidor, mas a inveja consegue ser pior do que o ódio. Então que nós venhamos, né, nos policiar, nos revestir, venhamos nos analisar para que nós não sejamos as pessoas que causam, que sentem essa inveja de algum irmão, de alguma irmã, de alguma pessoa, que não venhamos admirar. Admirar sim é admirável, agora inveja não, inveja apodrece os nossos ossos, né? E no 5 fala assim, é melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. E no 6 fala assim, o amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere, mas quando um inimigo abraça, você tome cuidado. Meu irmão, temos que ficar também vigilante para as pessoas que nós... Não é julgar as pessoas, nós temos que ter, né, clareza, né? Sabemos com quem andamos, sabemos aonde nos assentamos, sabemos com quem confiamos. Então, tudo isso é uma maneira de nós nos reservarmos, nos resguardarmos. E não sermos essa pessoa, não sermos o lado contrário, né? Não sermos as pessoas nos quais as outras pessoas têm que ter cuidado, né? Que não venhamos abraçar com a falsidade, não venhamos ter inveja do nosso próximo, não venhamos achar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa, que nós venhamos ser gratos no que nós temos e venhamos conquistar aquilo que desejamos, né? É inteligência? Vai estudar, vai procurar um curso, né? É uma oração, é uma mansidão, pede em oração a Deus, que Deus também dá. Tudo é prática, meus irmãos. Vamos praticar o bem, vamos praticar o amor, vamos praticar a palavra, que é nosso manual, tá tudo aqui, meus irmãos. Tem provérbios, tem salmos, tem Tiago, tem várias passagens que falam sobre a inveja, sobre como fazer o oposto da inveja, né? Como você se livrar dessa inveja, que é uma coisa que afeta, meus irmãos, afeta mesmo, diretamente e indiretamente. Afeta o nosso lado emocional, afeta o nosso lado espiritual. E quando ela fica mesmo ali, que a gente não consegue, a gente fica ali, ela afeta os nossos ossos, apodrece a gente por dentro, irmão.
Então, que devemos estar vigilantes, né, meus irmãos? Que a inveja, ela pode levar a pessoa a cegueira espiritual de uma forma tão grande que ela fica estagnada, nada dela vai para frente, ela não consegue obter com inveja. A inveja não traz nada de bom. Não vou conseguir obter aquilo que meu irmão tem pela minha inveja. E se eu conseguir obter alguma coisa de forma ilícita, com certeza aquela coisa não vai durar muito. Aquela coisa, ao passar um tempo, ela vai se desfazer. Porque nada que é adquirido de maneira ilícita é duradoura. Nada que é de maneira fácil, de maneira controversa, com maneiras que a gente tem que ou pisar, passar por cima, ou mesmo invejar, fazer. Isso não provém de Deus, meus irmãos, não provém do bem. Né? Então, que nós possamos estar vigilantes quanto a isso e nos proteger também em oração, proteger, olhar, né, para o nosso foco, que é Jesus Cristo, e nos alicerçar na palavra, para que as invejas possam cair por terra, que não venham afetar nossas vidas. E no Salmo de Davi estava nessa época que ele fez esse Salmo, né? Salmo 37. É uma época que Israel estava passando por esse momento, né, de olhar os injustos e os justos. Eles estavam fazendo a comparação. Poxa, né, eu estou conjurando, eu estou, né, tentando imaginar como é que seria. Que o reino lá em Israel estava dividido, porque eles estavam crendo em Deus, eles criam em Deus, mas estavam olhando como que os injustos prosperavam. Eles estavam esperando a promessa de Deus, esperando ali no Senhor, mas ao mesmo tempo eles estavam se incomodando, olhando para como que um justo também prospera, como que um justo também estava conseguindo alcançar, né, coisas, e sabendo todos ali que eles eram injustos, que não era pela justiça de Deus, não professavam a mesma fé, faziam coisas erradas, mas mesmo assim prosperavam. Mas prosperava até um certo ponto, meus irmãos. Depois vinha os castigos dos ímpios, né, que a gente fala, né, no Salmo 91. Mas eu vou ler aqui o Salmo, né, a palavra de Deus que fala o rei Davi, nessa época que estava esse conflito em Israel, as pessoas esperando em Deus, mas olhando os injustos prosperarem, e nisso poderia causar inveja, porque se eu estou olhando meu irmão prosperar e estou julgando, estou perguntando, meu Deus, por que aquela pessoa que é ímpia está prosperando e eu não prospero? Isso já é um começo de uma inveja. Então, que isso, você pensar, você pode falar, poxa, mas depois você cai em si e fala, não, mas eu sei que com Deus eu vou conseguir. Eu tenho que esperar, eu tenho que confiar em Deus, né? Eu tenho que fazer a minha parte, o conserto começa de mim, né? Se eu quero mudanças, eu seja a primeira mudança. Então, eu tenho que esperar, eu tenho que confiar, eu tenho que fazer minha parte na lei, na legalidade, eu tenho que fazer minha parte na coisa certa, sem invejar, sem querer ser igual ao injusto, porque depois vai ter as contas, depois vai vir, né, a paga, vai ter que ser paga. Então, meus irmãos, o rei Davi fez isso aqui, ele estava no final já, né? Já estava com a idade um pouco avançada, mas ele fez o salmo para poder alegrar as pessoas, para poder aconselhar as pessoas. Não tem inveja dos ímpios, não tem inveja do erro, por mais que o errado, o errante esteja prosperando, não inveje isso, porque isso não provém de Deus, não provém de coisas ilícitas. Então isso não vai fazer, o final não é bom, porque o que começa errado acaba errado. O que começa de uma maneira que você está tendo que subornar, está tendo que fazer coisa ilícita, não vai ter um final agradável, não vai ter aquele final feliz. Então Davi, com esse salmo, estava querendo explicar aquele povo de Israel para poder olhar para Deus Todo-Poderoso e não cobiçar as coisas dos injustos, né? Daquela época que estava prosperando, mas que não provinha de Deus. Então assim diz a palavra do Senhor. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faça o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confie nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espere nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer somente o mal, porque os malfeitores serão desarraigados.
mas aquele que espera no Senhor herdará a terra. Então, meus irmãos, naquele momento que o rei Davi estava percebendo que as pessoas estavam até questionando, mas por que nós estamos esperando no Senhor e não estamos, sendo prosperados, não estamos conseguindo alcançar, e por que os injustos estão prosperando? Então, o rei Davi falou muito claro, confia no Senhor e habitará na terra e verdadeiramente será alimentado, será nutrido. Não tenha inveja do teu próximo, mesmo que sabendo que ele está prosperando. Por mais que as pessoas também que estão no caminho certo estão prosperando e ainda nós não estamos prosperando de alguma forma, por mais que aquele irmãozinho que está tá no caminho certo, buscando a Deus, já está prosperando, calma, meus irmãos. Porque tudo é da maneira e no tempo de Deus. Se você está em obediência, se nós estamos fazendo a nossa parte, estamos trabalhando, estamos orando, estamos alimentando da palavra, estamos sendo fiel à nossa Santa Escritura, às nossas necessidades espiritual também, meus irmãos, com certeza a nossa colheita virá, meus irmãos. Aquilo que plantarmos, iremos colher. Então, que nós possamos primeiro semear a terra, fazer para germinar, para jogar a semente numa terra fértil. Que não venhamos também semear ou jogar semente em terra que a gente sabe que não vai florescer, que não vai prosperar, que nem fala a passagem das sementes que caem na rocha, que cai em terra que é superficial, mas isso é para outro momento. Mas que nós venhamos também preparar o solo, meus irmãos, o que eu quero? Eu quero prosperar em Deus, eu quero ser abençoado espiritualmente. O que eu estou fazendo para que essa minha terra fique fértil, para realmente eu ver frutar, florescer? Então, meus irmãos, se for algo espiritual, comece a ler mais a palavra, comece a orar, comece a buscar do Espírito, se inclina para o Espírito. Agora, se for algo profissional, comece a se qualificar, comece a estudar, eu quero galgar um concurso público. Se você não estudar 4 horas por dia, se você não fazer a tua parte, vai ficar cada vez mais difícil. Eu quero ter habilidades de tocar instrumentos, de ser inteligente. Comece a ler bons livros, comece a fazer um curso online. Então, nós temos que, primeiro, fazer a terra ficar fértil. O que eu quero? O que eu espero? O que eu posso fazer por mim mesmo? Que nós possamos ser nossos colaboradores, meus irmãos. Que não venhamos somente olhar para a grama do vizinho, achar que está mais verde, e nós nem temos ainda a grama no nosso quintal. A gente nem rega a nossa graminha, Então, que nós venhamos ser também inteligentes para sabermos o que queremos e que sabemos que a inveja é pior do que o ódio, que não venhamos cultivar nem inveja, nem que fala assim, aquela inveja branca, Que inveja branca. Sejamos, como é que fala? Imitadores, Admiradores, que possa nos estimular, que pegamos os estímulos do nosso irmão, que nós fazemos, poxa, está fazendo aquela coisa legal, vou fazer também, não fazer igual, para concorrer com ele e fazer melhor do que ele, não. Vamos nos inspirar, que seja nossa inspiração, para que nós possamos ser também inspirações dos próximos que nos cercam, meus irmãos? Essa nuvem de testemunho que nos cerca, que nós possamos ser inspiração, que nós venhamos nos blindar também com oração das pessoas que ainda não estão entendendo, que não tem uma direção, que continua ainda invejando, porque existe muita inveja realmente, meus irmãos. Nesse mundo, no lado espiritual, material, também existe muita inveja. Então, que nós venhamos nos blindar, mas que nós não venhamos apontar, nem acusar, nem nos afastar totalmente com a ignorância, Aquela coisa que nós não temos certeza, porque não temos certeza, mas achamos, não venhamos fazer inimizade também, porque achamos que aquela pessoa tem inveja da gente. É tudo com moderação, tudo com calma, tudo com sabedoria. Porque lá no Provérbios 27 também fala assim, assim como, no versículo 9, fala assim como o perfume alegra a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Que não venhamos também apontar nossos amigos achando, que tem tudo inveja de mim, porque não, aí não, meus irmãos, também está errado. Que sejamos inspiração e que possamos nos inspirar e que possamos aprender que o nosso conserto, a nossa perfeição, que nosso começo, a nossa transformação, a nossa mudança de vida, mudança de tudo, começa em nós mesmos, que nós venhamos nos transformar, que nós venhamos nos autoanalisar, venhamos tirar, será que eu tenho inveja de alguém? Será que eu penso assim? Então, que arranque esse sentimento de inveja, que é pior do que o ódio, Que venhamos arrancar todas as invejas, venhamos arrancar tudo que nos afasta do Espírito Santo de Deus, que venhamos aprender cada dia mais um pouquinho. Os irmãos que puderem ler aqui o Salmo 37, todo ele, que é um salmo um pouco extenso, mas é de muita reflexão. Ele vai ter o versículo 40. Ele é de muita reflexão. Os irmãos que puderem
agora ou daqui a pouco, vocês retiram o momento de vocês também, meus irmãos, para vocês fazerem as suas meditações. Medite no Salmo 37, que é um salmo muito poderoso, já vi. O rei Davi nos ensina a fortalecer, né? A termos fé, queremos em Deus esperar, que nossa hora vai chegar. Se estamos plantando, estamos semeando, estamos fazendo os solos férteis, estamos plantando uma boa semente, a colheita vai ser boa. Não tem como, meus irmãos, eu plantar uva e colher giló. Não tem como. Então, se eu estou semeando para dar boas uvas, para plantar uva, eu vou colher aquelas boas uvas, eu vou colher bons frutos. Então, que sejamos semeadores nós mesmos, para depois refletirmos nos nossos, né, nossa vizinhança, nossa casa, vizinhança, e possamos ser inspiração, e que o ódio fique longe das nossas vidas, que nós venhamos ler o Salmo 37 para nos afastar do mal também, que venhamos meditar em Provérbio 27, Provérbio 13, venhamos meditar, meus irmãos, para que nós possamos também ficar blindados contra as invejas que nos rodeia por aí. Tem muitas pessoas que sentem que a gente nem percebe, mas a oração consegue quebrar tudo isso, tá, meus irmãos? Porque a mão de Deus é toda poderosa para nos guardar, que nem fala o Salmo 91, que é um salmo muito forte, até serve também para essa proteção contra a inveja, né? É um salmo muito poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Que nós viemos descansar, então, na sombra do Onipotente, viemos semear, viemos frutificar e viemos ser gratos a Deus por tudo. Fortalece o espírito, meus irmãos. Então, como eu falei, meus irmãos, a minha oração será todos os dias, 6 horas da tarde. Todos os irmãos que estão aqui, tá, estarão já recebendo a minha intercessão. Não sei o nome de todos, não sei o nome, mas eu peço, Deus conhece, Deus sabe de tudo, Deus sabe todos os inscritos, Deus sabe todos que me acompanham, então as minhas orações serão feitas todo dia às 6 horas, quando eu sentir, né, quando o Espírito Santo me tocar para eu fazer oração aqui com os irmãos, em prol de uma coisa, né, uma direcionada, eu também farei, tá, meus irmãos? Mas então, já eu agradeço quem puder compartilhar, quem puder dar uma joia aí para poder o canal expandir, para que possamos meditarmos mais, né, sobre a palavra de Deus, sobre a nosso crescimento espiritual, né? São pequenas meditações para grandes crescimentos, né? Isso aí é coisa que faz toda a diferença, tá, meus irmãos? Então agradeço a Deus primeiramente por essa oportunidade, agradeço aos irmãos que me acompanham. Que a paz do Espírito Santo possa estar sobre vossas cabeças, que a paz do Espírito Santo seja nossa companhia, que o Espírito Santo seja nosso companheiro todos os dias, palestrando no nosso coração, nos ensinando, nos orientando, e que os anjos do Senhor possam nos proteger, nos livrar de toda inveja, nos livrar de todo mal, porque nós confiamos num Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, e que a graça de Deus possa estar sempre, irmãos, sobre nossas vidas, da nossa família, nos protegendo. É o que nós pedimos, é o que nós oramos, em nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada, irmão, pela atenção. Até uma próxima meditação.